Vida na Rocha, fé em movimento, meu irmão. Vamos lá começar mais um vídeo. Tudo bem com você? Espero que você esteja gostando. Você que está acompanhando os vídeos aqui sempre, muito obrigado. Você, semeador, abençoador da vida de outras pessoas. Você bebe aqui nessa fonte e leva dessa água para outras pessoas beberem. E graças a você, o canal tem crescido e eu fico muito feliz porque as pessoas estão preocupadas com números. E vamos falar de números? Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei, disse Deus. Então eu quero isso, que cada vez mais pessoas formem seus grupos, formem suas redes, façam o encaminhamento aqui dessas mensagens, desses vídeos que chegam até você. Muito obrigado, que bom ter você aqui. Obrigado pelo like que você dá a cada vídeo que chega, porque isso contribui, faz com que a plataforma entenda que esse canal tem interação. Quando você ativa o sino, chega a mensagem para você, diz que você é fiel ao canal, né? Quando você comenta também, traz o seu comentário incentivador e importantíssimo para a motivação, para a gente continuar aqui. É claro que a minha motivação é Cristo, é Jesus, mas o final é sempre você que é alcançado. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se essas mensagens têm edificado minha vida, então eu fico muito feliz que edifiquem as suas também, ok? Então se inscreva no canal, porque não são números, são pessoas sendo alcançadas. É o Evangelho chegando nos corações, trabalhando nas emoções e na mente das pessoas, trazendo a plena paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à luta. Bem, falei de guerra, pois é. Esse é o nosso tema de hoje. Não vamos ser tão diretos assim, mas vamos lá. Muitas pessoas fazem comentários aqui no canal. Outras enviam e-mails. Tem na descrição do canal o e-mail para que você possa elaborar aí uma dúvida, fazer uma pergunta que você queira esclarecer. E muitos amigos também dizendo: Gil, por que não fala sobre esse assunto transcorrente aí, que são as guerras, que é a guerra que está acontecendo. Aliás, guerras e rumores de guerras que não são novidades há muitos séculos na história, desde o início da Bíblia. Então, eu acompanho aqui de Gênesis a Apocalipse, guerras. Mas eu queria, antes disso, tratar usando o seguinte texto. Enquanto vivemos, a carne guerreia, luta contra o espírito, e o espírito guerreia, luta contra a carne. É uma luta constante entre a nossa carne, as nossas concupiscências, os desejos do pecado, contra o espírito que nos diz e nos encaminha a abandonar nossos maus hábitos, abandonar nossos caminhos errados, certo? Essa luta, ela existe dentro de nós. E se tratássemos essa luta, se tratássemos a paz e o amor interno, teríamos mais paz também para dar para o outro. Então toda guerra, ela antes de existir lá, ela começa em nós. Ela começa no casal, a base. Ela começa no filho. E se atingir a base e atingir o casamento, obviamente atinge o filho. Certo? Então eu não sei porquê, gente que sofreu por ser uma criança, às vezes abandonada, depois consegue dar o conselho para um casal abandonar. Se largar, se separar. Por quê? Porque o que tem de papagaios aconselhadores, dizendo assim: se não está dando certo, separa, deixa para lá, acaba, isola. Desculpa, eu estava olhando ali, tiraram minha atenção ali. Isola, desiste. Espera aí. A maior guerra contra nós é atacando o processo de família, de base familiar, de construção da família. Então, se essa destruição acontecer, afetam os filhos e as crianças. A base da nossa formação está na infância. Eu vou dar um exemplo para você. O filho chega para o pai e diz: pai, na escola um menino me bateu. O que eu faço? Ali aquela tensão, o pai vai e diz: bate nele também. Ele destruiu todo o processo de luta contra a guerra, de busca pela paz e do maior evangelho pregado por Jesus ao longo da história. Da existência na terra e da existência de Deus. Paz. Paz.
Essa é a semente que destrói a guerra. Paz. Como eu vou dizer para o meu filho bater no outro? Eu, como pai, vou conversar com a professora, se não der eu vou resolver com a diretora, se a diretora não resolver eu vou procurar um conselho, se o conselho não resolver eu vou até os pais, tento resolver esse problema de forma de paz, com amor, com paciência, e posso sanar isso. São as lutas. Eu não posso dizer ao meu filho, vai lá e bate também. Fez bullying, faz bullying também. Simplesmente rejeite, ignore as tentativas de opressão contra você e você vai se resolvendo com amor. Né? Perdoar para ser perdoado. Perdoe o próximo e eu também te perdoarei. Então você vai anulando esse processo. Depois de falar sobre isso, dessa paz de semente inicial na vida, nós vamos falar da guerra. Então, as pessoas temerosas, algumas pessoas com depressão, as pessoas com muito tremor, assustadas com guerra, enquanto muita gente faz sensacionalismo com a notícia de guerra. Né? As notícias nacionais, o tempo inteiro, chovem caixões, sangue, guerra, opressões, e as pessoas que assistem, que acessam essas informações, sofrem com isso. Mas eu vou falar exatamente sobre isso, não é novidade. Não é novidade, guerras, rumores de guerras, pragas, vírus ao longo da história. Né? Inclusive, muitos desses problemas fazem com que nós venhamos a cair de joelho diante de Deus e nos aproximar mais do Senhor. Quantos de nós ungimos nossas mãos quando há muito tempo não estávamos ungindo nossa vida? Ungimos nossas mãos com álcool e gel, como se ungíssemos nosso coração, como se ungíssemos nossas mentes, como se nos consagrássemos para Jesus. Que pena, muitas pessoas perderam familiares. Esse é o lamentável. Mas Deus envia o seu Consolador. E nós seguimos em frente aqui, juntos, tentando ungir cada vez mais nossos comportamentos em relação à sociedade, em relação ao outro. Uma preocupação não só com números, visualizações, sensacionalismo, sermos donos de uma notícia sem ser dono da maior informação. A Bíblia é o maior jornal do passado, do presente e do futuro de informações relacionadas a esses movimentos da natureza, da vida, da guerra do homem interna a cada dia. E é isso que eu quero te trazer. A palavra de Deus será o maior consolador presente na sua vida, e ao buscá-la você recebe o Consolador, que é o Espírito Santo, que Deus enviaria para andar com a gente nos momentos de dificuldade. Ok? Então, eu espero que você esteja me entendendo, irmão, onde eu quero chegar com essas mensagens. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos combater as nossas guerras em nossas casas. E quando o mal ataca o casal e destrói o casal, deixa uma criança separada. Sim, ela está na mão da mãe, mas em algum momento ela está na mão de alguém que não é mãe, que vai cuidar para a mãe. Ela está na mão do pai e em algum momento vai estar na mão de alguém que vai cuidar, que não é pai. E a concepção plena e absoluta é da total certeza de que a família, papai, mamãe e filhos, são uma base protetora e que juntos conseguem gerenciar uma família emocionalmente, principalmente. Ok? Lute pelo seu casamento. Não deixe que papagaios te deem palpites. Você pode vencer essa guerra, não com guerra, mas com paz. Você pode vencer não no bateu, levou, né? Nesse termo, bateu, levou. E é isso que gera mais guerra e mais guerra. Quem bate, leva e bate de novo. O outro bate mais forte, o outro vem e bate mais forte, até que fica insuportável e nós não olhamos para as crianças que se tornam guerreiros do futuro, que se tornam presidentes de alguma república, que declaram guerra só por causa do olhar torto econômico de um outro país. É aí que está a grande chave inicial de todas as guerras. Vamos à palavra de Deus agora. O sinal do fim dos tempos. Jesus falou disso. Então vou explicar melhor para você. Está em Mateus capítulo 24. Diz assim: o sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo e tudo mais.
Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Eu vou ler o texto inteiro para que você possa acompanhar, tá? Até chegar nos pontos dos quais nós vamos tratar. Tendo Jesus se assentado, Jesus estava falando de um outro assunto ali, não necessariamente, né? E ele diz, tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diga-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O sinal da vinda de Deus. Aqui os discípulos estavam preocupados com a vinda de Jesus. E essa deveria ser a preocupação de todos nós. Com a vinda de Jesus. A grande vinda de Jesus. Nos apressarmos em evoluir para receber Jesus que será o Deus transformador e construirá a nova Jerusalém. Mas muitas pessoas ainda se preocupam mais com o que está acontecendo no mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, no mundo teremos guerras e rumores de guerra. Segue o texto. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém engane vocês, pois virão em meu nome, esse é o pior, virão em nome de Jesus dizendo, eu sou o Cristo. Os falsos crentes, os fakes cristãos, os líderes de religiões cristãos, se dizem cristos, pequenos cristos, falsos cristos, que se apresentam em nome de Deus, mas como ovelhas, mas como lobos escondidos em peles de ovelhas, para sugar o maior interesse deles, né? O poder, o dinheiro e tantas outras coisas. Não estou generalizando, existem homens de Deus, existem cristãos de verdade, ok? É o que está dizendo o texto, não preciso explicar isso. Você sabe quem é quem e Deus está dizendo como você identificar isso, ok? E eles enganarão muitas pessoas, ok? Enganarão, às vezes não, às vezes pérolas aos porcos. Você só pensa em riqueza e não em prosperidade não completo, né? Ou a prosperidade é vista como riqueza, então pérolas aos porcos, você vai ter só isso, ok? Então, continuando aqui, e muitos serão enganados, e alguns não serão enganados, fingirão que estão sendo enganados e estão junto com os falsos profetas, com os falsos cristos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário, ouvirão falar em guerras e rumores de guerras. Quer dizer, que acontecerão guerras. Não tenham medo, então não se atemorizem. Legal? Então não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. E aqui, quando ele fala, é necessário que tais coisas aconteçam, já está respondendo à preocupação dos apóstolos. Quando o Senhor virá, essa é a preocupação. Não é com as guerras, mas com a vinda de Jesus. Se eu estou seguindo o caminho certo para acessar o reino de Deus. Ok? Então é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então as guerras e rumores de guerras não são a identificação do fim. Vamos mais para frente. Nação se voltará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos. Fomes, misérias ainda virão. Terremotos, maremotos ativados, né, também acontecerão. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E muita gente tem apresentado esse texto e parado somente aqui, com a preocupação de encher a igreja com temor. Há algumas igrejas por aí tentando aterrorizar as pessoas para encher suas igrejas. O evangelho não se trata de aterrorizar ou encher a igreja. Se trata de uma emancipação em um cristão, né? De consolidação acima de tudo, né? De transformação de vida. Ok? Vamos seguindo aqui, serão o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Essa parte aqui que eu não vejo falar muito, hein? E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Será odiado na sua casa, odiado porque está pregando o evangelho. Quem é esse cara aí pregando o evangelho? Fez isso, fez aquilo. Então começa o ódio do eu não acesso as coisas de Deus, mas não admito que um cara como você acesse. É mais ou menos por aí, né? Vamos lá, seguindo em frente. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É a falta de amor do final dos tempos, né? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Me desculpa aqui, mas a Bíblia está dizendo que serão muitos falsos profetas.
numerosos falsos profetas. Tome cuidado. Por isso que você tem que ter uma vida em Cristo na leitura da palavra, na sua casa, no seu quarto, na sua casa. Uma vida de oração, para que você acesse isso aqui e quem venha falar disso aqui para você, você consiga dizer, não, espera aí, contextualizando aqui, esse cara está acrescentando coisa que não existe. Todo soldado tem que andar com a sua espada afiada, certo? Porque os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A ideia é enganar, né? Enganar. Aí rouba o seu amor à igreja, você fica revoltado contra a igreja e se afasta. E se você antes foi enganado por um falso profeta e por um falso pastor, é porque você não lia isso aqui. Então, se você lesse, você simplesmente pediria a orientação de Deus, não permaneceria nessa igreja, iria para outra, ou oraria para que essa igreja mudasse, porque a igreja é como nós, eu também sou igreja, todos nós temos erros e falhas. Vamos consertando. Mas também ninguém é mané de ninguém, né? Me desculpa. Vamos lá? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor à igreja, o amor ao irmão, o amor à família, o amor ao casamento, o amor à sua sexualidade correta, o amor ao seu próprio corpo, o amor às coisas de Deus, e aí ganhando forças e conseguindo guerrear nossas guerras, né? Lutar nossas guerras. Ok? Devido à maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, continue, persevere aqui. Porque aqui é o esclarecimento total, vindo da parte do Espírito Santo para você. E isso vai te livrar. Esse é o seu óculos, a sua lanterna de visualização, luz para os seus pés. Ninguém vai tirar você do caminho se você estiver na palavra. Você, não alguém trazendo para você. Não alguém mastigando, não digerindo bem e colocando na sua boca. Mas você comendo, digerindo, bebendo, digerindo e vivendo através do Espírito Santo as revelações daquilo que você lê aqui. Ok? Vamos seguindo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Vírgula, então virá o fim. Está aqui, depois dessa vírgula. Então virá o fim. Quando? Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. Me desculpa, meus irmãos, não está falando nesse texto qualquer evangelho. Não está falando nesse texto um evangelho diluído, como se fosse água com veneno. Água cristalina, mas com veneninho lá no fundo. Eu não estou falando disso. O texto não está falando. É o evangelho do reino, que vem da parte do Espírito Santo, consolidando com a leitura da palavra, com uma vida em Cristo, com uma vida de oração. Não é o evangelho acusador, não é o evangelho piramidal, que coloca você num banquinho e deixa você preso lá, e você não pode se manifestar, mesmo que você tenha a unção e o chamado de Deus antes da fundação do mundo. Você precisa cumprir com algumas coisas aí, sentado no banquinho, para poder acessar o teu banco aqui no púlpito, ou seja lá onde, para trazer o grande derramado do Espírito Santo que está sobre a sua vida. É uma pirâmide que quer te parar. Ok? Portanto, o que eu estou dizendo para você não é saia da sua igreja, de maneira nenhuma. Não deixe de se reunir como igreja. Ok? Mas a solidificação de todos nós cristãos está na nossa mão, em acesso à nossa mão na nossa casa. De transformar nossas 24 horas em horários diários para o Senhor. Não se trata de sábado, domingo, mas se trata de diário. Orai sem cessar. Se trata de comer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você come no café da manhã, no almoço e na janta, porque você não consegue ler Bíblia e comer uma vez por dia. Uma vez por dia a palavra de Deus. E é isso, meu irmão, que vai solidificar você. E não há igreja errada, e não há falso profeta que vai derrubar o seu contato com Deus, porque o Espírito Santo vai revelar a você qual é o caminho, qual é a decisão. Fico aqui, saio daqui, continuo aqui. Não, mas sempre vou estar em Cristo, porque Cristo é a solidificação, a sua solidificação. Nem todos, como eu, tiveram o privilégio de aos 8 anos aceitarem Jesus, começar um processo em Cristo. Muitos, depois de 20, 30 anos de idade, têm acesso a isso. Eu tive outros momentos em que retornei, sim, à igreja, depois de passar por fases das quais as lutas nos derrubam. Mas isso aconteceu
antes da fundação do mundo para a sua vida. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você não deve nada para ninguém. Você deve amar as pessoas. Então tome cuidado com as notícias que estão chegando em você. É sangue espirrando na TV, é guerra, é praga, é rumores, é isso, é aquilo, mas a Bíblia é o jornal que te diz: o fim só virá quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. E você é responsável por que esse evangelho chegue nas pessoas. Quer que eu te diga uma coisa, meu irmão? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque nós não pregamos o evangelho do reino. Porque muitos entraram na frente e não pregaram o evangelho do reino. Pregaram um pseudo-evangelho. Um evangelho diluído com veneno. Preocupado em riquezas. Preocupado em transformar Deus num Papai Noel. Que tem que nos dar tudo. Mas sem colocar em primeiro lugar o reino de Deus para as demais coisas serem acrescentadas. Eu espero que essa mensagem tenha tranquilizado você. E Jesus está voltando. Nós estamos cumprindo todos os sinais do fim. Mas o evangelho do reino ainda deve ser pregado em todas as nações. E você é que tem como pequeno Cristo que herdou, porque Jesus disse assim: vocês, assim como eu, farão coisas ainda maiores. Vocês terão poder de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Dons foram distribuídos, frutos são distribuídos no contato com o Espírito Santo a cada dia. Então você tem acesso e você é chamado para propagar o evangelho do reino. E se em muitos lugares o evangelho diluído com veneno chegou, pode ter certeza, meu irmão, você e muitos serão chamados agora, como os remanescentes de Deus, para pregar o verdadeiro evangelho. Aí sim, vírgula, virá o fim. Fé em movimento, vida na rocha.